Hariom Namah Shivaya. Então, chegamos em mais uma quarta-feira e hoje também, talvez fugindo um pouco do nosso protocolo, né, indo nos valores do yoga, que se você acompanha o canal, esse é um vídeo em que a gente fala dos valores do yoga e como aplicá-los para ter realmente um efeito assim drástico na sua vida, né? Então a gente falou sobre verdade, sobre não violência, sobre respeito, desapego, um monte de coisa maneira, com dicas práticas de como você faz essas coisas, cara, porque o yoga é a sua vida, é como você leva a sua vida. Inclusive o yoga é justamente um estilo de vida para você levar as suas situações, as suas relações com você mesmo, com as outras pessoas e poder ter resultado. É claro que existe o yoga que a gente faz no tapetinho, com as práticas todas, meditações, mantras, isso é importante pra caramba, porém, se você fora do tapete tem uma vida desorganizada, cujos valores, né, do próprio yoga não são levados em consideração, então vai ficar muito difícil realmente você chegar num tapetinho e praticar decentemente, meditar decentemente, porque a sua mente vai ser sempre uma zorra. E hoje, justamente, a gente chega no ponto que vale a pena também ver, sabe, por que eu estou fazendo isso? No que isso realmente pode me ajudar em termos desse progresso no caminho espiritual, nessa senda espiritual que é o yoga. E o ponto é, de toda a questão desses valores todos, das práticas, das meditações, das respirações e tudo mais, e vem te ajudar a responder a seguinte questão, que é ao mesmo tempo muito importante e tão pouco perguntada, que é: quem é você na verdade? Quem é você, se não as coisas que você, né, você pensa, as coisas que você faz, as coisas que você vivencia, né, mas não é suficiente esse raciocínio para nós dentro do yoga. A gente está querendo aprofundar mais esse raciocínio, né? Porque é muito interessante como as camadas elas se sobrepõem, né? Como se fosse, sei lá, uma cebola espiritual, digamos assim. Porque ao mesmo tempo que a gente tem todos esses valores e diz assim, você deve agir dessa maneira para que internamente a sua mente se modifique, externamente a realidade se modifique também. E é muito interessante porque a gente se define por esse comportamento, certo? Você tem uma definição de si, por exemplo. Se você tem uma situação de desafio, você tem como hábito fugir dela, você diz assim, poxa, eu sou meio medroso. Né? Então, se você tem uma situação que está por vir e você sempre se mostra, né, meio nervoso, né, suando frio e tal, você diz assim, poxa, sou uma pessoa ansiosa. Também pode ser uma coisa positiva, né? Não, eu sou muito corajoso, eu sou ponderado, eu sou inteligente, enfim, isso tudo você se define pelos padrões, né, pelos hábitos da sua vida. E ao mesmo tempo, isso é uma coisa interessante, porque serve como instrumento de progresso para a sua vida e serve como instrumento para preparar a sua mente para os passos mais sutis do yoga. Agora, vou ter que te contar uma novidade. Você não é essa pessoa que faz essas coisas. Na visão do yoga, você é alguma coisa ainda mais profunda do que isso. O questionamento, eu vou te conduzir nele, que é o seguinte: se você quiser pensar sobre isso depois, é a melhor coisa, tirar um tempo e pensar sobre isso, né? Fazer essa desconstrução. Observa. Se você passou a maior parte da sua vida com um comportamento ansioso e de repente você começa a fazer yoga e meditação e não é mais ansioso, então você tem uma coisa interessante, diz assim, passar anos se definindo como ansioso. Né? Eu sou ansioso, eu sou ansioso, e de repente, puf, você fala assim, nossa, eu não sou ansioso, eu sou pacífico, eu sou tranquilo, etc. Você fala, caramba, eu era uma coisa, agora eu sou o exato oposto. Como que pode? Como que a luz pode ser sombra? Como que a sombra pode ser luz? Então, na verdade, você não é nenhum dos dois, você é alguma coisa que observa esses dois estados. Você concorda comigo? Espero que sim, porque é uma impossibilidade, entende? Para observar mudança, você tem que ter um referencial. Esse referencial continua oculto. É como se eu dissesse para você que aqui onde eu estou, a maior parte das coisas lá no fundo, ela fica bem marronzinha na época da seca. Mas como que você vai saber se isso é verdade ou não, se você nunca esteve aqui? Entende? Te falta um referencial. Então quando você diz, eu era ansioso e hoje não sou mais, você tem um referencial fixo que consegue observar a ansiedade e a falta da ansiedade. Então, portanto, você não é seu comportamento e você não é seus padrões. Da mesma forma, você não é seus pensamentos, você não é seus sentimentos. É alguma coisa mais profunda que a gente está atrás. A gente está indo atrás do possuidor dessas coisas. Quem
possui esse ou outro comportamento? Quem tem esse ou aquele outro pensamento? Quem usufrui das coisas? Quem é que sofre também as consequências das ações positivas ou negativas? Quem é o possuidor disso? Então a gente percebe isso e a gente está indo cada vez mais profundo. E como que a gente sabe se a gente está chegando perto da conclusão desse raciocínio, né? A gente pensa, então eu não sou o corpo físico, nem meus hábitos. Eu não sou meus pensamentos, nem os sentimentos, nem as experiências, mas sou aquele que observa essas coisas todas. Não, porque o teu próprio discurso te trai, né? O meu corpo, a minha mente, o meu pensamento, o meu comportamento, o meu... Nossa, meu de quem? Eu te pergunto. E se você vai responder isso e te faltam palavras, né? Você... Excelente. Era aí que a gente queria chegar. Esse tipo de raciocínio, esse questionamento, quem sou eu na verdade, é o questionamento vital dentro do yoga. Não existe progresso sem você realmente tentar responder essa questão. Inclusive, todo o caminho do yoga em si é a trilha para você responder essa questão, não verbalmente, mas que você possa perceber por si diretamente quem você de fato é. E nesse ponto, os valores que a gente vem estudando nesses vídeos das quartas-feiras, eles são instrumentos importantes para que você vá limpando a tua mente das noções equivocadas sobre quem você é, mas numa primeira camada. Percebe isso agora? Então, não é que mudar o seu hábito que era negativo para positivo vai te deixar mais perto do eu fundamental, mas vai preparar a tua mente em termos de... Ela acreditava que você era o centro do mundo, que o desejo é o que mais importa, que a vaidade é uma coisa interessante, por exemplo, a vaidade, mas poderia ser outra coisa, a raiva, etc. Mas, na verdade, você passa a ver que, na verdade, existe alguma coisa maior. Existe o domínio sobre o desejo, existe o domínio sobre a ilusão, existe atravessar a ilusão com conhecimento, então a sua mente começa a funcionar de um modo diferente. E quando esse relézinho, né, que nem de uma luz, começa a virar, e aí você começa a perceber as coisas de uma forma diferente. E aí você age diferente, os seus pensamentos são diferentes, e a coisa toda começa a se desdobrar. Quando você chega dentro do tapetinho para praticar e meditar, aí a coisa toda começa a fluir. Então o ponto é, né, a gente está agindo em camadas, tá? E a primeira camada de fato é a mudança de comportamento no dia a dia, mas isso serve a um bem maior, isso serve como uma preparação. Enfim, esse nosso encontro hoje é mais para você entender exatamente o que eu estou querendo te dizer, e pode ser que nessa chuva, né, de valores que a gente tem falado, talvez essa essência tenha um pouco se perdido e, gente, bom voltar para o centro aqui. Espero que você tenha entendido o que eu quero dizer, mas se não, por favor, põe aí o seu comentário, a sua dúvida. Eu fico muito feliz em falar sobre isso, em discutir isso, a gente conversar sobre isso, sabe? Conversar construtivo, assim que a gente se entende. Coloca aí, por gentileza, não deixa para depois, faz agora. Hariom.